Fala, galerinha! Tudo bom? Estamos de volta com mais uma semana da nossa Mocidade Online. E a aula de hoje, ela é muito importante para o nosso curso. A mansuetude, a pacificação, a humildade, a paciência, a brandura são os métodos mais eficazes para se enfrentar a violência. Não violência é amor em elevado grau, que permite considerar o agressor como enfermo, oferecendo-lhe a resistência pacífica, a fim de neutralizar-lhe a fúria desencadeada pelas paixões inferiores. Isso quem nos diz é Joana de Ângeles, em Sendas Luminosas. Então, você já tem alguma ideia de qual é o nosso tema de hoje? Roda a vinheta! Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E com essa fala de Jesus, galerinha, nós começamos a nossa aula de hoje. Até porque nós estamos falando de violência. Essa explosão de pequenas fagulhas que se acometem no nosso dia a dia. Mas como é que surge a violência? Ela vem do nada, assim, aparece? Como é que acontece? Então, minha gente, a violência são pequenas fagulhas do nosso cotidiano, gerada principalmente pela ambição do ser humano e pelo nosso egoísmo. Nós estamos sempre tão grudados, tão fadados e pensando apenas em nós mesmos, que qualquer coisa contrária a isso causa uma irritação tão grande que culmina na violência. Mas existem ainda formas menores de violência do que essas que a gente tanto vê, de agressões que nós vemos no nosso cotidiano, de guerras e guerras ininterruptas, que normalmente essas pequenas causas de violência são as que geram as maiores, né? E quais são elas? São, muitas das vezes, um desrespeito que a gente tem com os nossos pais. Não. É um falar mais alto para tentar ser escutado pelos nossos amigos. É o a gente não querer ajudar em casa. Essas pequenas violências, esses pequenos desaforos que nós cometemos ou que são cometidos para conosco, são as pequenas fagulhas que acenderão uma chama ainda maior e que muitas das vezes fica incontrolável. É por isso que temos sempre que tomar muito cuidado sobre o nosso comportamento, não é? E quais são as reações e as consequências para essa violência, para essas pequenas coisas que acabam culminando numa violência tão maior e tão ruim para o nosso cotidiano, para a nossa evolução? Você foi vítima de agressões, insultos, calúnias, injúrias, difamação? É natural que o sangue suba a cabeça e que você sinta ardente vontade de revidar. Não se deixe, porém, levar pelo primeiro insulto. Pense um pouco, não vale a pena descer ao nível do agressor. Mantenha sua linha. O silêncio também é resposta. Confie na justiça do alto. Entregue o problema a Deus. Nunca se deve dar ouvidos ao mal. Não manifeste nem demonstre revolta. Permaneça sereno. Perdoe. O silêncio é amigo da paz. Isso quem nos traz é Aristo Silva Teles, em Minutos de Luz. E essa é uma reflexão para que a gente leve para a vida. O silêncio é sempre a melhor resposta nesses momentos. E nesse mundo tão cheio de violência em que vivemos, onde muitas das vezes só o silêncio não nos basta, e a gente se vê cara a cara com esse mal tão grande, qual é o nosso papel como jovem espírita?
Allan Kardec nos responde: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E só dos benefícios se lembra por saber que perdoado será, conforme houver perdoado. Isso ele nos diz lá em O Evangelho segundo o Espiritismo. E é algo que a gente tem que trazer bem junto de nós. Porque essa é a verdade, meus irmãos. Apenas aqueles que conseguem esquecer de suas ofensas verdadeiramente está cultivando o homem de bem e está evitando gerar mais violência. Até porque violência sempre vai gerar violência, né? Então, como a gente vai combater essa violência se toda vez que ocorre uma, gera outra e assim por diante num ciclo vicioso? Com o amor. Jesus ele nos ensinou muito bem que o amor é a maior forma da gente vencer essa violência. Quem se lembra da história deste homem tão grande, se lembra das violências que ocorreram e que ocorriam naquela época. E que Jesus nunca deixou se dominar por aquela violência. Ele sempre foi um ícone de mansuetude e de amor. E é nele que nós devemos nos apoiar e devemos nos inspirar. Todos nós devemos saber que o amor é a única forma possível da gente conseguir superar toda essa violência. Mas até 70 vezes 7. E qual é o preço dessa paz que a gente tanto busca ao tentarmos extinguir a violência? A paz custa um certo preço. Sem o pagarmos, jamais a teremos. E sabeis qual é o preço? Eu vos digo, sem receio de contestação. Eu, pobre pária, vos afirmo, desafiando a contradita de todos os magnatas da política, de ontem, de hoje e de amanhã. O preço da paz é a justiça. Aquela justiça, porém, da qual disse o mestre de Nazaré aos seus discípulos: se a vossa justiça não for superior à dos escribas e fariseus, não entrareis no reino de Deus. Sem ela nunca saireis das guerras, aduncas e ferozes, das guerras periódicas desencadeadas em determinadas regiões do planeta, evoluindo para as grandes conflagrações como as que tivemos ultimamente. Justiça, portanto, é também um gênero de pão imprescindível à vida espiritual. E como havemos de incutir às nações de justiça nos espíritos aqui encarnados? Respondo também sem hesitar, pela educação. Será tão somente pela educação dos sentimentos. Por isso que o senso de justiça, como aliás de todas as virtudes, nasce, cresce e frutifica no coração, e não no cérebro. Então, meus irmãos, a gente tem que sempre lembrar que a justiça divina é o maior preço que a gente irá pagar pela paz. E é um preço divino, um fruto divino que nós teremos que colher. E essa justiça só irá culminar nos nossos corações através da boa educação. Não aquela boa educação que a gente tem nas escolas, através de vários e vários professores por disciplinas e matérias. Essa é a educação do cérebro. A educação que nós necessitamos é a educação da alma. A educação que a gente só vai conseguir dentro de nossos lares, junto de nossa família. E você, o que você está fazendo para cultivar essa educação? Me fala aí nos comentários. Antes que eu me despeça de vocês, deixarei então de novo o conselho de Jesus, com algumas palavras de Emmanuel. Alguns humoristas pretendem descobrir na advertência do mestre uma exortação à covardia sem noção de respeito próprio. O parecer de Jesus, no entanto, não obedece apenas aos ditames do amor, essência fundamental de seu evangelho.
é igualmente uma peça de bom senso e lógica rigorosa. Quando um homem investe contra outro, utilizando força física, os recursos espirituais de qualquer espécie já foram momentaneamente obliterados no atacante. O muro da cólera somente surge quando a razão foi afastada. É sobrevindo semelhante problema. Somente a calma do adversário consegue atenuar os desequilíbrios procedentes da ausência de controle. O homem do campo sabe que o animal enfurecido não regressa à naturalidade, se tratado com a ira que o possui. A abelha não ferrou o apicultor, amigo de brandura e da serenidade. O único recurso para conter um homem desvairado, compelindo-o a reajustar-se dignamente, é conservar-se o contendor ou os circunstantes em posição normal, sem cair no mesmo nível de inferioridade. A recomendação de Jesus abre-nos abençoado avanço. Oferecer a face esquerda depois que a direita já se encontra dilacerada pelo agressor é chamá-lo à razão enobrecida, reintegrando-o de imediato no reconhecimento da perversidade que lhe é própria. Em qualquer conflito físico, a palavra reveste-se de reduzida função nos círculos do bem. O gesto é a força que se expressará convenientemente. Segundo reconhecemos, portanto, no conselho do Cristo, não há convite à fraqueza, mas apelo à superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem. Emmanuel Vinha de Luz. Então, com essa frase de reflexão, com este momento sublime, eu encerro a nossa aula e aguardo vocês semana que vem. Até a próxima!